O Hora de Agir desta semana acontece aqui na Serra do Caldeirão, nesta região entre o Baixo Alentejo e o Algarve. Nos últimos anos os incêndios aqui não têm dado tréguas. Foram destruídos bens e foram colocadas em risco a vida das pessoas e dos milhares de bombeiros que aqui combateram as chamas. Em 2004, o fogo maldito veio do Monte do Zebro, devastando e deixando uma marca muito grande no montado desta região, onde mais de 4.000 pessoas dependiam para viver da cortiça, do medronho e do mel. Depois, em 2012, o incêndio que decorreu entre São Brás de Alportel e Tavira, onde arderam num único ano mais de 25.000 hectares de floresta. Depois, 2016, 2019, arderam milhares de hectares nesta região, alguns em rede Natura 2000. E no lugar onde antes havia sobreiros, existem agora espécies invasoras como a acácia, a esteva, que é altamente inflamável, e a par do problema que já existe do abandono do território, também destas queimadas imprudentes, dos verões que são cada vez mais quentes, isto obriga-nos a ter um olhar cada vez mais exigente para que a vida e a paisagem aqui voltem a renascer. E por isso nós viemos aqui conhecer mais um excelente exemplo. Um projeto que se chama Plantar a Água, da ANP WWF, que numa área de 100 hectares está a limpar todas as espécies invasoras, a plantar mais de 50.000 árvores e arbustos autóctones, a limpar também as galerias ripícolas e a devolver ao solo a capacidade de, em 2050, quando estas árvores crescerem, poderem armazenar neste solo mais de 200 milhões de litros de água por ano. É aqui que acontece mais uma Hora de Agir. No ano de 1990, a concentração de gases com efeito de estufa já tinha atingido o valor considerado limite pelos cientistas das 350 partes por milhão. Em 1930, este valor era apenas de 230 partes por milhão. Mas no século XX, a população mundial quadriplicou. Após a Segunda Guerra Mundial, o Baby Boom e o avanço da globalização levaram a novos impulsos no consumo de energia e de recursos do planeta. E o resultado foi trágico. A economia, ciência imperfeita e limitada, compreendeu como crescer e gerar riqueza, mas retirou o ambiente da equação. E por isso seguiu desmatando florestas, destruindo habitats, vida selvagem e colocando milhões de espécies vivas em risco, porque a única coisa que importava era o lucro. A energia, essa foi obtida principalmente a partir da queima do carvão, do petróleo e do gás natural que há mais de 150 anos enchem a atmosfera com poluição gasosa. Nós chegamos agora às insustentáveis e inacreditáveis 420 partes por milhão, sem sinais claros de que estamos a abrandar. Apesar de todos os avisos, a humanidade foi adiando a introdução das energias renováveis e a substituição dos combustíveis fósseis, que hoje, em 2023, continuam a satisfazer mais de 80% das nossas necessidades energéticas em todo o mundo. Enquanto as lideranças políticas e empresariais, agora pressionadas pela opinião pública, aceleram a transição para um novo mix energético baseado nas energias renováveis como forma de mitigar as alterações climáticas, e ao mesmo tempo que se ensaia a transição de uma economia linear para uma economia circular de forma a resolver a crise de recursos, existe um dano que já foi feito e ao qual nos vamos ter de adaptar. Este efeito de estufa adicional gerado por nós faz com que as temperaturas tenham aumentado e continuem a aumentar um pouco por todo o mundo. Esse aumento de temperaturas seca a vegetação. E por isso estamos a assistir a incêndios cada vez mais explosivos e com maior libertação de energia. É claro que essa não é a única justificação para termos incêndios. Mas a verdade é que não estamos a aprender a lição. Depois dos incêndios acontecerem, devíamos arregaçar as mangas e trabalhar para levar de novo a vida para as áreas destruídas. A regeneração natural, em muitos casos, não é possível pelo dano criado no ecossistema. Daí precisamos de utilizar todo o conhecimento científico já existente para saber como fazer a regeneração ativa das áreas onde as chamas dos incêndios levaram a vida. E para trazer de volta a vida à floresta, está aqui a acontecer este projeto aqui na Serra do Caldeirão,
um projeto Plantar Água da ANP WWF, que é coordenado pelo Afonso Tuó. Olá, Afonso. Como é que nasce este projeto? Isto era difícil a regeneração natural acontecer aqui? Acho que foi justamente isso. Embora a gente saiba que a regeneração natural tem muito potencial, em zonas semiáridas e tão pré-desérticas como é a parte da Serra do Caldeirão, quando são sujeitas a um incêndio da escala daquilo que aconteceu em 2012, lembro que foram 25 mil hectares, portanto os maiores incêndios que tivemos em Portugal, é difícil que a natureza regenere por si só. Basicamente ficam espécies como a esteva e outras pirófitas que dominam todo o ecossistema e não dão espaço para que nada mais surja. E no fundo nós estamos aqui a tentar fazer esse esforço de compensação. Porque muitas vezes quando há um incêndio, essas pirófitas, que são plantas que germinam com o fogo, acabam por se tornar dominantes e não permitir que as espécies que antes aqui existiam possam aqui renascer. Daí este trabalho que é feito de plantar as espécies, remover aquilo que é invasor e plantar aquilo que é ajustado ao território. Sim, tanto aqui em ribeiras como esta, a Ribeira da Fopana, onde isso acontece, como na maior parte das encostas. E que espécies são estas que nós estamos aqui a plantar? Nós estamos a ser conservadores e, portanto, estamos a adotar uma estratégia muito básica, que é olharmos e vermos o que é que está ali, vamos tentar reproduzir aquilo que está ali, que ainda subsiste. Portanto, há alguma parte em que subsiste algum azinho, mas nós, sobretudo, olhamos para as partes onde há sobreiro e onde há medronheiro e tentamos repor essas áreas. E, em parte, porquê? Porque sobreiro e medronheiro têm, neste momento, algum retorno económico e isso é fundamental para manter aqui as pessoas com alguma ligação e alguma atividade. O Presidente da Junta de Freguesia é o autarca mais próximo das pessoas, com tantas competências, algumas informais, e que tem tido aqui um papel muito importante no envolvimento da comunidade. E por isso nós fomos ouvir o Rafael Dias, que é Presidente da Junta de Freguesia de Cachopo. A população de Cachopo tem conhecimento do projeto, está sempre sensibilizada para este tipo de projetos, não só para este, mas para todos os projetos desta envolvência. Até porque a população depende da sua floresta. Ou seja, a maior parte da nossa economia, cerca de 62% da nossa economia, é dependente da exploração da nossa floresta. De sequeiro, sim, mas lá está a importância de optarmos por espécies autóctones que permitam fazer maior reservatório de água. Porquê? Porque estas espécies permitem que depois a nossa floresta de sequeiro tenha uma saúde completamente distinta. Claro que estaremos sempre ao lado da instituição que nos ajuda nesta temática. Porquê que é este nome Plantar a Água? As árvores são bombas de água, mas penso que é importante explicarmos este conceito que vos levou a dominar este projeto. Sim, tem a ver com a ideia de que, lá está, com a nossa ajuda, conseguimos reter alguma da água, não fazemos nascer água, mas fazemos com que a pouca água que existe no ecossistema e da chuva e por aí fora, quando cai, não desapareça simplesmente e que seja retida para a infiltração dos aquíferos, retida para a alimentação dos ecossistemas e, portanto, vai dar um pouco de vida, de rejuvenescer, no fundo, este ecossistema que está tão degradado. As águas ajudam a captar a água da atmosfera e por isso é que falam nestes 200 ou 250 milhões de metros cúbicos por ano que os solos poderão vir a armazenar aqui. 200 a 250 milhões de litros por ano com um ecossistema já maduro. Apontam para 2050. 2050, que é a fase, estamos a falar em árvores que só com 30 anos é que estarão numa fase madura, como os sobreiros. E nós vamos ouvir agora Catarina Grilo, que é diretora de conservação da ANP WWF, que nos vai contar mais sobre este projeto Plantar a Água. O projeto Plantar Água surgiu na sequência dos incêndios que assolaram esta região em 2013 e na oportunidade que tivemos de fazer uma candidatura junto da Fundação Coca-Cola para obter financiamento para poder fazer o restauro ecológico pós-incêndios, ou seja, tentar recuperar ecologicamente estas áreas que arderam e que foram muito devastadoras, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista também da economia local. Tivemos um primeiro projeto com esse apoio da Fundação Coca-Cola, em que fizemos intervenções em cerca de 100 hectares e que foi, portanto, fazer a plantação de algumas espécies procurando recuperar esses habitats e agora com este segundo projeto o que estamos a fazer é continuar a manutenção desses 100 hectares e a fazer também a recuperação de outros 20 hectares adicionais mais junto aqui à Ribeira e procurando também com essa manutenção dos tais 100 hectares iniciais, procurando substituir aquelas plantas que entretanto não vingaram, portanto a chamada retancha.
Dizem que as viagens começam com um primeiro passo. Estes 100 hectares são só um primeiro passo. Nós precisamos de uma escala maior, Afonso, não? Sim, nós falamos muitas vezes que estamos a criar um arquipélago, que é primeiro uma pequena ilha de 100 hectares, a seguir uma outra ilha de 120, a seguir uma outra ilha. Não estamos sozinhos, há outras ONGs, há outras entidades, há outros projetos a decorrer e acho que pouco a pouco estamos a criar um arquipélago. E o que queremos é que este arquipélago fique ligado por corredores ecológicos funcionais, por onde a água circula, a biodiversidade circula, os serviços de ecossistema funcionam. E quando tivermos essa abordagem à escala da paisagem, que acho que tem que ser planificada, penso que estaremos no bom caminho. Mas nós temos agora um anúncio de 600 milhões de euros do PRR para a floresta. Isso é também uma oportunidade para nós começarmos a ter muito mais ilhas, não é? É, sem dúvida. Tem chegado apoio? Tem chegado, um dos projetos que temos é financiado, vai ser financiado pelo PRR, inclusive, e valorizando essas diferenças regionais e do ecótipo, no fundo, em que estamos envolvidos, acho que podemos, de facto, alavancar essa recuperação dos serviços de ecossistema de que falávamos. Para o sucesso dos projetos é muito importante trabalhar em parceria e por isso nós fomos ouvir também a Vânia Martins, da Associação Inloco, que é responsável por toda a parte de empreendedorismo da criação de rede neste projeto Plantar a Água. Nós vamos estar responsáveis um bocadinho aqui pela parte da dinamização da animação territorial, digamos assim, mais ligado com a criação de Green Jobs. Portanto, aquilo que nós queremos é, além de divulgar o projeto e fazer também alguns workshops e algumas palestras sobre Green Jobs e sobre economia circular, queremos também depois desafiar alguns empreendedores para que possam depois efetivamente entrar num bootcamp que será realizado aqui em Cachou, portanto vão ficar aqui mesmo durante 3 dias a realizar atividades connosco para poderem não só ser capacitados, mas também conhecer o território e também criar ideias de green jobs, de negócios que possam vir a desenvolver na Serra do Caldeirão relacionados com a economia circular. Nós estamos aqui no meio de uma ribeira que está seca, outras estão secas por outras razões, excesso de captação, mas esta é fundamentalmente por causa destas secas que são cada vez mais longas aqui. Sem dúvida. Neste caso é porque não temos praticamente nenhum tipo de atividade de captação a montante. Esta Ribeira da Fopana é um dos principais afluentes do Guadiana. Estamos antes do verão e já está assim e, portanto, sabemos que vamos ter uma estiagem muito longa. De qualquer forma, também sabemos que esta década mais seca não quer dizer que se repita, que pior, não temos dados suficientes. O único facto absoluto das alterações climáticas em todo o lado é a subida da temperatura. O ciclo hidrológico é bastante mais complexo de prever ou de adivinhar. No entanto, isto já é possível. Portanto, é para isso que temos que estar precavidos. Sem nenhuma catástrofe à frente, já há situações limite em que temos que contar que esta estiagem seja normal. Um clima que já mudou. Nós sabemos hoje que vamos ter momentos de precipitação mais concentrados no tempo, provavelmente mais intensa, contrastar com estas secas que são cada vez mais longas. Este projeto tem também um objetivo de prevenir os incêndios, porque plantando aqui espécies autóctones nós estamos também a criar uma resiliência maior da floresta. Sim, por serem espécies autóctones, mas sobretudo eu acho que a grande mais-valia é que em vez de termos ou um estival contínuo, ou seja o que for contínuo, é estarmos a criar mosaico. E portanto nós com estas pequenas ilhas de restauro, em que criamos 100 hectares com medronho e sobreiro e alguns matos que são próprios destas regiões mediterrânicas, mais a galeria ripícola, tudo isso contribui para um mosaico que torna uma paisagem mais resiliente ao fogo. O contínuo é o pior inimigo do fogo. E atrai vida, não é? E atrai vida que, por sua vez, repele o fogo. Portanto, é um ciclo que estamos a tentar inverter, embora sabendo que a desocupação deste território ainda é imensa. E agora é hora de nós irmos ouvir o Sr. Aurélio, que é apicultor e produtor de mel e que nos vai explicar o quanto este projeto pode ser importante para o seu trabalho com as abelhas. Este projeto, como todos os outros que possam contribuir para melhorar as condições da serra, é importantíssimo, porque eu tenho abelhas, se calhar há 30 anos que lido com abelhas, e por isso estou mais em contacto com o que se passa na natureza, com a chuva, mais atento, e não me recordo de um ano que tivesse havido tão pouca umidade. Sem umidade não há néctar, sem néctar não há mel. Nós este ano a produção da serra é residual, 0. Portanto, este projeto pode contribuir
em alguma medida para combater esse problema, não é? Portanto, para nós também é importante que exista este tipo de iniciativas. Afonso, ao ouvir aqui o Sr. Aurélio, é mesmo importante nós recuperarmos esta biodiversidade, até por causa deste trabalho importantíssimo que as abelhas desempenham. Muitas vezes nós nem nos apercebemos do trabalho fantástico e essencial na produção dos alimentos, por exemplo. Pois, há aqui duas vertentes. Uma que é de preservar, de facto, a biodiversidade, que as abelhas são uma parte fundamental, porque são elas que polinizam, que ajudam à reprodução de uma série de espécies de flora que assim se podem reproduzir, espalhar, disseminar e crescer noutros lugares e, portanto, esse papel é fundamental. E o segundo é que, quando potenciamos a existência de ecossistemas onde podem haver abelhas e podem haver outras atividades, podemos permitir que haja muitos senhores Aurélios e outros colegas e companheiros deles que possam fazer a opção de viver aqui e, com isso, ajudar-nos a manter o tal mosaico, a combater o fogo, a voltar a trazer vida à Serra do Caldeirão. Obrigado, Afonso. E ao terminar mais um programa, gostaria de reforçar uma ideia, a de que nós, humanos inteligentes, temos de ter esta capacidade de compreender qual é o nosso papel neste enorme ecossistema do qual todos fazemos parte. Humanos inteligentes que fomos capazes de inventar a roda, descobrir formas de agricultura que nos afastaram da incerteza da caça, construir cidades, fazer um empreendimento cultural onde encontramos extraordinários exemplos de progressos nas diversas ciências. E temos, de certa forma, ser capazes de entender como estabelecer este equilíbrio que é fino com os outros seres vivos, com toda a biodiversidade que existe no planeta, que de alguma forma o nosso modo de vida está a comprometer. A importância de conservar os ecossistemas, sejam eles terrestres ou aquáticos, de vivermos em harmonia com as diversas formas de vida que existem desde as profundezas dos oceanos até ao mais alto cume das montanhas. Compreender o terrível erro que é corromper os ecossistemas e comprometer os inestimáveis serviços que eles nos prestam. A água que bebemos, os alimentos que comemos, a regulação do clima, a purificação do ar ou da água, ou, por exemplo, este serviço das florestas que capturam o carbono da atmosfera e assim se constituem como aliados no combate à crise climática. Florestas que também ajudam a captar mais água da atmosfera, a evitar a erosão e a escorrência do solo, a infiltrar e a depurar a água. Caminho que está aqui a ser feito na Serra do Caldeirão, onde o homem dá esta ajuda à natureza para que ela se regenere. Foi aqui que aconteceu mais uma Hora de Agir. Um abraço, amigo, e até para a semana.